Bom dia, boa tarde, boa noite, pretas cervejeiras. Sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, pretas cervejeiras. A gente está aqui em mais um episódio desse podcast que eu sei que você fica esperando toda sexta-feira. E hoje a gente vai falar sobre matriarcado, tá? Ancestralidade é um tema para a gente aqui no Pretas Cervejeiras. A gente sempre está remontando aí as nossas mais velhas, as mulheres que vieram antes da gente. Não sei se vocês já repararam, mas no nosso perfil, a nossa foto é de uma mesa de baianas do Império Serrano, mulheres maravilhosas tomando cerveja juntas. Então, ancestralidade, matriarcado é um tema que para a gente é muito importante, né? E hoje a gente vai falar com uma pessoa que tem no seu dia a dia a ancestralidade. Ela vou ler aqui porque, enfim, estudante de pedagogia pela UERJ, palestrante, empresária no ramo de cosméticos, ialorixá, mãe de 2, ativista, atuante na causa antirracista e antirracismo religioso e genocídio da população negra. Ela é Daniele Catanhede, mas muito conhecida como Preta Lagbara. Seja muito bem-vinda, Preta. Boa noite. Primeiramente, agradecer a vocês do Preta Cervejeira por esse convite. Fico muito feliz, fiquei bem nervosa quando fui procurar dar pela, porque eu falei assim, mulher, mas eu nem bebo. Ela disse, mas isso não faz... Olha, não tem nada a ver, o assunto é para além disso. E aí ela me mandou, né, o cronograma direitinho, eu fiquei bem mais aliviada e muito feliz quando eu vi que já estava aqui, que é uma pessoa que eu acompanho o trabalho dela há muito tempo, né? Infelizmente a gente não se conhece pessoalmente, mas eu acompanho o trabalho dela há muito tempo. E muito feliz em poder contribuir, em ser lembrada quando o assunto em questão é ancestralidade, quando o assunto em questão é matriarcado, né, que é o que eu vivencio, procuro vivenciar todos os dias da minha vida, dentro e fora do axé, enfim, que é o que eu acho que faz sentido para a minha vida. Sim, sim, e a gente agradece muito o convite. E uma curiosidade, a gente já fez treinamento cervejeiro, né, para ensinar uma série de especificidades de dentro da cerveja para pessoas que nem bebiam. Assim, a galera quer pertencer ao grupo, né? Assim, quer fazer parte, quer estar junto. Acho que é isso. A gente, quando se junta, a conversa é muito boa. Então, eu vou te fazer a primeira pergunta, tá? Tá bom. A gente aqui é muito referenciada em outras mulheres, né? E aí, quando a gente olha para você e a Lorixá e tudo mais, a gente fica se perguntando, assim, quem são essas mulheres, né, que são importantes para você na construção da sua trajetória? Quais são as suas referências? E aí, assim, na vida, no trabalho, na sua trajetória religiosa, né? Você deve ter aí um grupo bom de mulheres para a gente conhecer e saber quem são. Olha, são muitas mulheres. Porém, obviamente, né, que eu vou primeiramente falar das mulheres que me antecederam. Eu digo das mulheres que me pariram, né, que eu digo que minha mãe não me pariu sozinha. E aí precisou da minha bisa, que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver até os 10, 11 anos. Ela faleceu com 107 anos. Caramba. De idade. Então, primeiramente, minha bisa Dodó, né, o nome dela era Guiomar, Dona Guiomar. A minha avó, Lucília. Minha mãe, obviamente, né, eu digo que minha mãe é meu primeiro orixá na terra. Então, meu Eledá. Então, sem a minha mãe, eu acho que, de repente, eu não seria a Preta Lagbara hoje. Obviamente, seria a Daniele, mas não a Preta Lagbara. E uma mulher não menos importante, né, que talvez não faça muito sentido para muitas, mas faz total sentido para mim, que é a minha ancestral direta, que é Dona Maria Mulambo, que para mim é uma mulher que moldou metade do caráter que eu tenho hoje. Se eu sou uma mulher, desculpa a expressão, que as pessoas considerem muito foda, é porque eu tive essa mulher na minha vida, tenho essa mulher na minha vida, que também me ajuda na minha trajetória, não só espiritual quanto material,
né? O que eu aprendi, um pouco do que eu aprendi, se não foi pela minha mãe, foi por essa mulher. Incrível, incrível. Quando você diz assim, eu até seria Daniele, mas talvez não fosse Preta Lagbara, qual é a diferença? Porque a Preta Lagbara, ela surge através do sacerdócio, né? Uhum. Na verdade, o Lagbara surge com a iniciação. Quando eu me inicio, e eu hoje sou iniciada, porque a minha mãe é Yalorixá, então eu segui o trajeto da minha mãe, né? Eu digo que eu segui o trajeto da minha mãe, da minha avó, que também era uma mulher iniciada, então elas deixaram esse legado para a gente. Então eu seria Daniele Cantanhede, mas eu não seria Preta Lagbara, porque o nome Lagbara eu recebi quando eu me iniciei, né? A gente recebe um nome, então eu decidi, inclusive, colocar esse nome junto com o Preta. O Preta é por uma autoafirmação mesmo, né? E o Lagbara justamente porque significa poder, força. Então, Preta Lagbara fica a tradução de preta poderosa, preta forte. Então, Sim. se não fosse pela minha mãe, obviamente eu só seria a Daniele, porque é isso, a filha dela. Mas se não fosse o legado da minha mãe e das minhas mais velhas, eu não seria a Preta Lagbara. Sim, sim. Você é Ialorixá, você é mãe de santo, né? E talvez muita gente que escute a gente não entenda esse processo, né? Qual é o caminho que te leva até esse sacerdócio? Eu entendo que vai ser um caminho diferente, né, para cada pessoa, mas o seu, né? Como que foi conhecer essa ancestralidade e esse caminho que você teve que trilhar para ser hoje Ialorixá? Então, como eu disse, né, a gente tem um exemplo, e eu digo que o exemplo ele arrasta, né? Muito mais do que a palavra. Quando é na prática, é muito melhor do que quando é só na teoria. Então, a minha bisa, a minha avó, a minha mãe é Yalorixá, a minha tia, também irmã da minha mãe é Yalorixá. Então, eu fui criada aos pés de um preto velho chamado Pai Joaquim de Angola, que é o preto velho de minha tia, que me ensinou muito, né, sobre ancestralidade. Gente, porque a gente sabe que nossos pretos velhos e pretas velhas são ancestrais escravizados, né, que nasceram aqui escravizados. Muitos também vieram do continente. Então, a minha mãe, como Yalorixá, eu venho a me iniciar quase com 21 para 22 anos de idade, e aí eu passo todo esse período na casa da minha mãe, porque a Iá que me iniciou não é a minha mãe carnal, mas ela é filha de santo da minha mãe. Então, todo o meu processo foi feito na casa da minha mãe carnal. Então, ali eu tomei obrigação de que eu digo que não é obrigação, é renovação, né? É a renovação, é a confirmação daquela iniciação. 3, 7. E aí, nos 7 anos, é onde você atinge essa idade para se tornar Ebome ou Yalorixá, enfim. E quando eu cheguei nos meus 7 anos, isso foi conversado comigo, e eu disse, mas eu quero ficar aqui. Eu não queria sair da barra da saia da minha mãe, espiritualmente falando. Eu já morava sozinha, mas espiritualmente falando, eu queria minha mãe ali perto, porque é isso. Eu entendo que o que eu tenho a aprender é dentro da minha casa, com as minhas mais velhas. Então eu queria poder aprender o possível e o impossível para me sentir seguro o suficiente para ter a minha própria casa de axé. Isso só foi acontecer quando eu já estava com 17 anos de iniciada. Ou seja, 10 anos depois do tempo que é para você ter uma casa. E assim, foi o momento que eu me senti segura. Eu não tive pressa. E eu me orgulho muito disso, de dizer, eu não tive a mínima pressa. Porque é isso. Tem pessoas que acham, não, olha, tomou 7 anos, você tem que ir para sua casa. Eu disse, não, eu estou aqui na casa da minha mãe, a casa da minha mãe é minha casa. Eu entendo que aqui também é meu lugar. Então eu não tive pressa. E não me arrependo nem um pouco. Então a minha trajetória até o sacerdócio foi, eu tomei com 7 anos, recebi todos os meus direitos com 7 anos, mas só tive a minha casa de axé com 17 anos de iniciada. Sim, e você assim, você tem múltiplas potências, né? Múltiplas frentes aí de atuação. Você é empreendedora, você tem uma casa de axé, você tem filhos, você é mulher, né? E tem que viver a vida.
como que você consegue conciliar isso tudo, né? Como é que dá conta de tudo? Eu, às vezes, vejo um meme que tá escrito assim: como você dá conta de fazer tudo isso? Aí ela responde: fazendo mal feito. Mas não é dessa forma. Eu acho que isso não funciona pra gente enquanto mulher preta. A realidade é bem essa. Primeiramente, porque eu tenho um núcleo de apoio. E eu não tenho problema nenhum em dizer, porque eu não vou pra rede social dizer, porque eu sou sozinha, porque eu tenho que fazer tudo. Sim. Eu não sou essa pessoa. Porque eu tenho minha mãe, eu tenho minha irmã, eu tenho meus filhos de axé. O pai dos meus filhos são extremamente presentes. O pai do meu filho mais velho, inclusive, todos nós, meu filho está com ele, né? Então, assim, eu não tenho essa questão de o pai dos meus filhos não me ajuda, ninguém me ajuda. Não, muito pelo contrário, eu sou muito bem amparada, eu tenho uma rede de apoio muito foda. Uhum. Os meus filhos de axé, quando eu preciso viajar, se eles tiverem que vir para minha casa, revezar com a minha mãe para ficar com os meus filhos, a minha mãe poder descansar, eles vêm, ficam 2, 3 dias, um pega, leva. Então, assim, primeiramente porque eu tenho uma comunidade ao meu redor. Justamente porque esse, eu digo que é um dos principais, uma das principais ideologias da espiritualidade africana é comunidade, é Ebé. E eu tenho isso. Graças ao Orixá, eu tenho muito isso. Então, é dessa forma, porque eu tenho pessoas comigo. Eu sou uma, mas realmente não sou sozinha. Uhum. E que bom que eu não sou, porque eu não sou autossuficiente. E se não fossem essas pessoas comigo, essas mulheres e esses homens, os pais dos meus filhos comigo, com certeza não daria conta da metade do que eu tenho que fazer. Né? Eu estudo na universidade, no campus da UERJ, que é lá dentro de Caxias. Uhum. E durante a semana, quando eu preciso ir para a faculdade, quem fica com as minhas crianças é o meu atual namorado hoje em dia. Uhum. Entendeu? Sim. Inclusive, por exemplo, a mãe de santo dele é a mãe Flávia Pinto. Ela já ficou com os meus filhos para mim. Eu já fiquei com os dela para ela poder tirar um domingo de folga com o namorado dela. É disso que eu tô falando. É uma rede, né? Que a gente se apoia, a gente se ergue uma na outra. É bem isso. Então, eu acho que não tem outro caminho para. Eu não vou criar uma história aqui, nem vou inventar. É porque eu tenho um núcleo de apoio, é porque eu tenho realmente uma rede de mulheres e homens muito foda comigo. Exato. É só por isso que eu consigo. É incrível, é incrível falar a partir desse lugar também, porque é isso, né? Tira da gente o peso de tem que dar conta, tem que fazer, tem que... Não, é junto, é juntar a galera. E isso me dá uma dimensão também de como você mobiliza toda uma comunidade em torno, né? E aí, mobiliza a comunidade, é junto e tudo mais. Aí, indo já aqui pro fim, né? Que é bem, bem curtinho mesmo. Você está construindo uma comunidade, e comunidade é pensar em legado, né? Pensar para frente, como é que a gente constrói isso, né? De deixar junto. No que você está construindo hoje para deixar para o futuro, né? Quais são os principais ensinamentos que você faz questão de falar e repetir para os seus filhos, tanto seus filhos carnais quanto seus filhos santos, né? O que essa comunidade em torno de você sempre vai ouvir de você que é importante a gente levar para o futuro? Uma frase que eu gosto de repetir muito, que eu digo para os meus filhos e para os meus filhos de axé, é que a gente precisa procurar viver de uma maneira onde a gente seja orgulho para os nossos ancestrais e exemplo para os nossos descendentes. Isso é muito importante para mim. Justamente foi da maneira que eu falei, o exemplo arrasta. Né? E eu digo que aonde entra o exemplo, você não precisa falar tanto. Eu repito muito a frase que a gente precisa ser sankofa, né? Porque é olhar para trás para poder almejar o futuro, né? Porque a gente não vem de um berço ocidental, a gente precisa lembrar disso o tempo todo. A gente precisa entender de onde a gente vem, para onde a gente vai, para poder começar a construir algo, né? Porque senão nada vai fazer sentido. Então, hoje, a minha mãe é uma mulher de axé, eu sou uma mulher iniciada no axé, o meu filho de 13 anos também, a minha irmã, a minha tia, a filha da minha irmã, o marido da minha irmã, a minha prima, o meu primo, né? Nós somos uma família que escolheu a espiritualidade africana como ideologia de vida.
Porque eu digo que, por mais que as pessoas entendam o candomblé aqui no Brasil como religião, eu ainda consigo enxergar o candomblé como simplesmente culto à ancestralidade e à espiritualidade. Eu estou no candomblé para cuidar do meu corpo e do meu espírito, eu estou no candomblé para resgatar tudo que a escravização tirou do meu povo, eu estou no candomblé para isso, para ter o direito de cultuar o que é meu e não o que o branco quer que eu cultue e me ensinou como belo e como certo, e é por isso que eu estou no candomblé. E é isso que eu passo para meus filhos. E eu falo muito para meus filhos de axé, entre no candomblé, primeiramente para você se entender, principalmente você entender o que você está cultuando, senão nada faz sentido. Não entre pelo dinheiro, nem pela roupa bonita, nem para poder usar gripe, nem rechelier, nem para rodar na sala. Entre com um propósito. E o principal propósito é se entender, se reconhecer. Entender o legado que nossas mais velhas deixaram para nós, que a gente precisa cuidar disso com muito amor e muito carinho. E honrar muito essas mulheres que deram muito a cara a tapa para que a gente hoje pudesse estar aqui num podcast falando sobre ancestralidade. É o mínimo que eu digo. Falando de um jeito livre, né, de um jeito potente, sem receio da informação que a gente passa. Muito, muito bom, assim, muito bom falar com você. A conversa é muito, muito doido isso, né? Eu acompanho você, eu vejo as suas postagens e o que você coloca na rede social é muito o que você está trazendo aqui, né? E eu gosto muito desse seu posicionamento, né? De falar de como a questão da solidão ela some se a gente olha para a nossa comunidade. Construir comunidade é sobre não poder ficar mais repetindo o discurso de solidão, né? É incrível, isso é muito incrível. Obrigada por ter topado, obrigada por trazer sua potência para a gente. E quem estiver assistindo a gente, segue a Preta nas redes sociais, que é isso aqui que a gente vai encontrar o tempo todo nas redes dela. Obrigada, Jace. Também quero agradecer a Juliana, que está aí, a Rafa, que veio diretamente falar comigo, né, sobre esse convite. Fico muito feliz por ter hoje essa proposta, né, porque eu digo que é isso, você falou, é 15 minutinhos, mas é isso. A gente tem que usar o espaço que tem, a gente tem que usar o tempo que tem, mas o importante é essa comunicação. E eu, como uma boa mulher de Exu, que Exu é comunicador, qualquer espaço e oportunidade que eu tenha, seja de escrever, falar, enfim, com os nossos, para os nossos, entre os nossos, eu estou sempre disposta. Fico muito feliz pelo convite, muito feliz por esse projeto de vocês. E aí agora eu entendo que realmente não é só sobre cerveja. Isso é muito bom ver nosso povo em movimento. Eu digo que é isso, a gente tem que fazer, ir lá e botar a cara e fazer. Ver os nossos em movimento, ver os nossos movimentando, falando para pessoas, falando sobre nós, nossas histórias, nosso povo. Enfim, é muito importante. Eu fico feliz por ser você também que esteja aqui. Prazer enorme falar com você. E aí, pretas cervejeiras, curtiram o episódio de hoje? Comenta aqui no episódio, ouve os outros episódios e até semana que vem. Tchau!